Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado aí pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. No vídeo de hoje, vamos trazer detalhes aí sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco vai atuar fora de casa contra o já rebaixado Cuiabá, né? O Vasco vai ter desfalques, do outro lado também uma equipe com desfalques, inclusive até convido todo mundo hoje a partir das 4 horas da tarde para assistir a nossa live. Nós estaremos ao vivo, direto de Cuiabá, na porta do hotel do Vasco, para poder recepcionar o elenco, o treinador Felipe e o presidente Pedrinho, né? Vamos tentar bater um papo com o Pedrinho para poder entender exatamente o que está acontecendo no Vasco nesse momento. Então hoje, 4 da tarde, não perca a nossa live ao vivo aqui no canal. Vamos falar também sobre situação de contratações, porque o Vasco aí segue no mercado, segue já monitorando muitos atletas, principalmente para o setor de ataque. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai falar, porque a situação do Verratti segue aí um pouco complicada. O Vasco vai tentar a renovação com o nosso capitão, não vai tentar. Existem 2 grandes clubes de São Paulo já de olho na contratação de Pablo Verratti. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também vamos falar sobre a situação da venda da Vasco SAF, porque ontem tivemos aí mais fortes indícios aí, mais sinais muito positivos que o magnata, que o bilionário grego aí vai fazer de tudo para conseguir comprar a SAF vascaína. Eu vou trazer detalhes aí, né, por que o grego tá tão motivado, né, por que ele quer tanto aí adquirir o nosso futebol. E você vascaíno que tá querendo que venda pro grego, fica até o final para você não perder esses detalhes, tá? Detalhes importantes aí que podem avançar já no decorrer dos próximos dias. Então fica ligado, não deixe de acompanhar o vídeo até o final, prestando muita atenção. Peço também que todos vocês compartilhem os vídeos aí com seus amigos, familiares vascaínos. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito compartilhar. Joga lá nos grupos de Zap, traz seu amigo vascaíno que não é inscrito no canal para se inscrever e pedir a colaboração da galera, deixando o like, deixando aquele joinha no vídeo. E você que ainda não é inscrito, assim como muitos que assistem o vídeo aqui diariamente, né? Tem muita gente que vem aqui, assiste o vídeo e não se inscreve. Esquece de se inscrever, então aproveite, checa lá embaixo. Você que já é inscrito, checa também. Às vezes o YouTube dá umas loucuras e tira a inscrição da rapaziada. Então lá embaixo do vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Clica nele e venha fazer parte aqui do maior canal de notícias do Vasco na internet, né, no YouTube brasileiro. Combinado? Fechado? Então bora dar início ao vídeo de hoje falando da partida de amanhã, né? A última rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco, felizmente, já não tem mais chances de ser rebaixado, graças a Deus. Quanto tempo que a gente não chega numa última rodada de competição sem ter que ficar com o coração apertado, né? Ou tentando subir da Série B para a Série A, ou tentando aí não ser rebaixado, como aconteceu no ano passado. Esse ano a gente vai ver essa briga contra o rebaixamento do Fluminense, do Atlético Paranaense, Bragantino, Atlético Mineiro de camarote, torcendo pro Fluminense aí pagar a Série B que eles tanto merecem, né? E tem que até avisar, se você que tem um amigo tricolor, avisa que o Eurico Miranda já morreu, que essa vez não vai ter o Eurico para salvar eles da Série B não, tá? Diga-se de passagem. E o Vasco já está classificado para a Sul-Americana, né? Não é uma Libertadores, mas não deixa de ser um torneio internacional. Então o jogo de hoje, ele vale, o jogo de amanhã, peço perdão, ele vale muito por alguns motivos. Primeiro, para a gente seguir observando jogadores que vão ser utilizados no ano que vem e também jogadores que talvez não sejam utilizados na próxima temporada. E a segunda coisa que é muito importante, essa vitória do Vasco, é que pode levar o Vasco aí a pular da 10ª colocação no campeonato para a 9ª colocação no Campeonato Brasileiro. O que isso quer dizer? Que o Vasco talvez não precise entrar na Copa do Brasil na primeira fase da competição. Se o Vasco pular essa vaguinha de 10º para 9º, a gente pode ter o privilégio de começar, né, de dar aquele start na Copa do Brasil somente na 3ª rodada. Então, poupar o elenco de viagem, poupar o elenco de repente até uma derrota ali que faria com que o Vasco fosse eliminado de forma muito cedo da competição. Então essa vitória amanhã pode trazer aí ainda mais esse ponto positivo. Lembrando que do lado do Cuiabá, eles vão ter 3 desfalques.
um goleiro, um zagueiro e um meia, e do lado do Vasco, 2 desfalques confirmados, os 2 laterais titulares, o PH, o Paulo Henrique na lateral direita e o Piton, né, o Lucas Piton na lateral esquerda. Então a gente deve ter uma formação, uma equipe titular muito similar ao do último jogo, né, com as mudanças aí nas 2 laterais. Então o provável time que deve ir a campo amanhã, né, contra o Cuiabá nesse jogo aí importante para o Vasco, deve ser o Léo Jardim, nosso goleiro titular, né, nosso goleiro aí que, tem que ficar para o ano que vem, goleiro que tem tudo para buscar a vaga em seleção brasileira aí para a próxima Copa do Mundo. Na lateral direita, substituindo o PH, quem deve ganhar a vaga é o Puma Rodrigues, né, que vem aí sendo utilizado, titular, reserva. Na lateral esquerda, acredito que o Leandrinho, nosso menino da base, deve ganhar mais uma oportunidade na vaga do Piton. Dupla de zaga, Léo Pelé, que foi muito bem no último jogo, talvez não fique para o ano que vem, mas vai ter essa oportunidade mais uma vez de começar essa partida como titular, e ao lado dele o João Vitor, meio de campo ali, com o Jair jogando ali centralizado, Hugo Moura aberto pela esquerda e o Matheus Carvalho aberto pela direita, mas podendo trocar a qualquer momento, e Felipe Coutinho, né, fechando o meio de campo, né, naquele losango, Felipe Coutinho com liberdade de criação, de finalização ali, jogando, flutuando à frente dos 3 volantes. E lá na frente, Alex Teixeira, também com liberdade de flutuar, e Pablo Verratti mais centralizado, né? Espero que Pablo Verratti fique mais dentro da área para poder trazer preocupação para o sistema defensivo da equipe do Cuiabá. Eu tô confiante, cara, eu tô acreditando que se o Vasco repetir ali 50% do que jogou contra o Atlético Mineiro, tem tudo para conseguir uma boa vitória, né? Uma vitória tranquila, mesmo jogando fora de casa, até porque o Cuiabá já não tem ambição no Campeonato Brasileiro, a não ser os jogadores da equipe cuiabana aí, né, que queiram mostrar serviço para talvez serem contratados por outras equipes de Série A do Campeonato Brasileiro da semana que vem, incluindo o atacante Isidro Pita, né, que vai ser observado pelo Vasco aí, né, um atacante que interessa a Vasco e a outros 4 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente falar sobre contratações, inclusive do próprio Isidro Pita, queria lembrar a galera que quiser fazer aquela aposta na vitória do Vasco, que é a nossa parceira do canal, a 1xBet está com aquela super promoção, né? Você depositando qualquer valor até R$2.000, a 1xBet multiplica por 2 a sua grana. Então, só um exemplo aqui. Se você tem R$1.000, você quer aí começar a fazer as suas apostas de forma consciente e para maiores de 18 anos, na 1xBet você vai ganhar R$2.000. 2 vezes mais do que você depositar. Então não perca tempo, corre lá agora, primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, clica no link da 1xBet para garantir aí essa super promoção em parceria aqui com o canal. Mas, mudando agora de assunto, vamos falar sobre contratações, cara, porque a gente está vendo muita movimentação, né? O Vasco vem aí se movimentando já nesse pré-encerramento do Campeonato Brasileiro, e o que eu estou percebendo é uma movimentação muito intensa para contratar centroavante, jogador, né, que atua na posição de Pablo Verratti. Isso aí está me gerando uma certa preocupação, uma certa intriga. Será que o Vasco não vai renovar com o Verratti? Será que o Verratti não vai continuar para o ano que vem? Ontem tivemos a informação que existem conversas iniciais da diretoria do Pedrinho com o Verratti, né, para poder renovar e melhorar o salário do Verratti. Lembrando que o Verratti ele tem contrato com o Vasco até o final de 2025. Porém, existe alguns clubes já interessados em tirar o Verratti do Vasco. E são 2 gigantes de São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Parece que o Abel Ferreira está pedindo a contratação do Verratti, e também o treinador do Corinthians, né, que é outro ex-treinador do Vasco, né, que assumiu a equipe corintiana, está levando o Corinthians para a Libertadores e também quer tirar o Verratti do Vasco. Mas para isso acontecer, tem que deixar claro, tá? Para Palmeiras e Corinthians chegarem no Vasco e tirarem o Verratti daqui, eles vão ter que pagar a multa rescisória. Não é uma multa alta, acho que está em torno ali de 5 ou 6 milhões de reais, e como eu falei, o Pedrinho já estuda a possibilidade de renovar com o Verratti, mas tudo isso vai passar, né, pelo que o Verratti vai pedir, né, de aumento salarial, e o que também vai passar pelo tempo de contrato que o Verratti vai pedir por essa renovação. Lembrando que o Verratti já tem 36 anos de idade, tá jogando em alto nível, não estou discutindo o futebol do Verratti, não estou discutindo a qualidade, a liderança do Verratti, tudo isso a gente sabe que o cara tem, mas a gente também tem que levar em consideração a idade do jogador e o que ele vai pedir para essa renovação de contrato para que seja benéfico para o Vasco e para o jogador. Então eu acho que essa procura que o Vasco vem fazendo nessa janela de transferência por atacante me leva a crer que existe sim a possibilidade do Pirata sair do Vasco nesse final de ano para o ano que vem. E aí,
como eu falei, né, muitos nomes aparecendo, né, como por exemplo o Isidro Pita, jogador do Cuiabá, né, o Vasco já fez o primeiro contato, parece que já houve uma resposta do Cuiabá que pede cerca ali de 20 milhões de reais pelo jogador, lembrando que o Pita ele tem apenas 25 anos de idade, então é um jogador super jovem, jogador de seleção paraguaia, um jogador que pode até no futuro se destacando, ser vendido para a Europa, ser vendido para os Estados Unidos, ser vendido aí para o mercado árabe, então um jogador que ainda tem potencial de revenda. E além do Pita, o Vasco também fez uma sondagem pelo atacante do Atlético Paranaense, o Canóbio, jogador também estrangeiro, um jogador que também já tem experiência internacional, atua pela seleção do seu país, e um jogador que também tem potencial de revenda, porém, o valor do Canóbio é o dobro do valor do Isidro Pita, né? O Canóbio hoje está avaliado em cerca de 40 milhões de reais nesse mercado aí dado pelo Atlético Paranaense. Então, o que me leva a crer, se o Vasco fez essa consulta e o Atlético Paranaense demonstrou interesse em vender por 40 milhões de reais e o Vasco segue interessado, que talvez o Pedrinho aí já tenha alguma segurança, que vai ter um investidor, que vai ter aí um parceiro para poder exercer, né, compras nessa janela de transferências. E além do Canóbio, outro jogador que o Vasco também fez uma procura, fez uma sondagem, é um jogador português, um atacante chamado Fábio Martins. Não conheço o atleta, na última temporada ele jogou lá no mundo árabe pelo Al-Khalej, jogador de 31 anos de idade, jogador que tem até uma certa rodagem no futebol português, já jogou bastante tempo por lá, mas o fato do jogador já ter 31 anos de idade e talvez custar um valor consideravelmente alto para o Vasco, possa dar uma esfriada nessa negociação. Então, interessante, né, cara? O Vasco aí se movimentando, mesmo não tendo um treinador já garantido para o ano que vem, o Vasco já vendo possibilidade, já monitorando alguns atletas para a janela do ano que vem. Galera, antes da gente passar agora para o próximo assunto, né, que a gente vai falar principalmente sobre a situação do Evangelos Marinax, né, a vontade do grego, né, de comprar a SAF do Vasco. Eu queria interromper rapidinho o vídeo aqui, não é nada demais, mas eu queria pedir a ajuda de vocês, né? Vocês sabem, o canal aqui, ele só existe porque você que está do outro lado assiste aos vídeos, é inscrito no canal, cara, mas o nosso canal, ele quer aumentar muito o nível a partir do ano que vem, nas coberturas, nos jogos, nas transmissões. Então, quem puder ajudar o nosso canal, cara, com qualquer valor, pode ser R$1. Se todo mundo que está assistindo doar R$1, a gente vai ter a possibilidade de ano que vem fazer um investimento muito maior em equipe de transmissão, em pessoa para narrar os jogos pra gente, nos jogos da Sul-Americana fora de casa. Então, cara, do fundo do coração, você que gosta do trabalho do Mário, você que gosta das nossas transmissões, dos nossos vídeos, considere fazer uma doação no Pix do canal que tá aqui, ó. Esse Pix tá aqui embaixo agora, esse aqui. Doa aí R$1, se puder doar R$2, melhor ainda, 5, 10, o que você puder, né? O que você puder, a gente vai ficar muito agradecido com a moral de vocês, beleza? Falar então agora sobre a situação, cara, do Evangelos Marinax, porque ontem tínhamos mais notícias, mais informações que a coisa tá esquentando, cara, que a coisa tá evoluindo. O nosso colega de profissão, o Jorge Nicola, jornalista, que faz uma cobertura muito bacana, né? Inclusive foi o Jorge Nicola a primeira pessoa, o primeiro jornalista que trouxe essa situação do Marinax estar interessado na compra do Vasco. Então o Nicola ele tem um contato com o Juliano Bertolucci, né, que é um empresário brasileiro que está intermediando, que está ajudando o Marinax nesse contato com a diretoria, com o Pedrinho, né, com todo o pessoal ali da SAF do Vasco. E o Nicola ontem trouxe uma informação muito interessante. Ele falou que esquentou de vez a situação depois daquela notícia que foi veiculada no Globoesporte.com, que a diretoria do Vasco estaria dando preferência para o investidor italiano. Parece que o Evangelos Marinax ficou ali um pouco irritado com isso, mas o irritado no bom sentido, né? O irritado no sentido que ele não quer perder, ele não quer deixar a oportunidade do Vasco passar, ele quer comprar a SAF do Vasco, ele quer transformar o Vasco de novo numa potência brasileira, sul-americana e mundial. Então, notícia muito importante. E uma outra notícia que também saiu ontem sobre esse interesse do Marinax, que me deixou ainda mais animado, notícia trazida pelos nossos amigos lá do NTCast, foi a seguinte, cara, que esse interesse do Marinax no Vasco, ele também se dá por alguns outros motivos. Motivos esses que eu vou trazer para vocês aqui agora. Primeiro, ele ficou maluco quando ele viu a torcida do Vasco no estádio, quando ele ficou sabendo do que a torcida do Vasco faz quando grandes contratações chegam de fechar aeroporto, da torcida do Vasco dos jogos fora do Rio de Janeiro, sempre lotando todos os estádios. Outra coisa que deixou ele muito feliz e muito contente foi o fato do Vasco ser um clube que sempre luta por causas sociais, contra o racismo,
contra qualquer tipo de preconceito, um clube que sempre teve na sua origem essa briga contra o sistema, e isso é algo que o Marinex leva muito em consideração quando ele compra os seus clubes. Foi assim no Nottingham Forest, foi assim no Olympiacos. Outra coisa que também chamou muita atenção foi o fato do Vasco ser um clube com o nome Vasco da Gama, né, que é um grande ícone, né, dos mares, né? O Vasco da Gama, como vocês devem saber, muitos vocês devem saber, era um português que era dos mares, né, um desbravador dos mares, e é justamente de onde vem toda a fortuna da família do Evangelos Marinákis, é da navegação. O dinheiro dele, né, os mais de 20 bilhões que ele acumula hoje, né, que ele é um dos caras mais ricos do mundo, vem justamente da navegação. Ele é dono de mais de uma frota de 100 navios cargueiros, milhares e milhares de contêineres espalhados pelo mundo inteiro. Isso aí também gerou uma identificação muito grande do Marinákis com o nosso clube. E para terminar, ele ficou maluco, ele ficou impressionado, ele não está entendendo a magnitude do que a torcida do Vasco está fazendo nas redes sociais. A torcida do Vasco está invadindo as redes sociais do Grego. Você quer seguir as redes sociais do Grego? Eu vou botar para vocês aqui agora, no cantinho da tela, esse é o arroba do Instagram dele. Então você que tem Instagram, segue ele lá, é @evangelos.marinákis, tá aqui, ó, para você seguir ele lá. Então não perca essa oportunidade para ele ficar ainda mais. Vão ter esse vídeo, vai ter, sei lá, 30, 40 mil visualizações. Se todo mundo tá assistindo esse vídeo, for lá no Instagram e seguir ele e botar lá, vim pelo canal do Mário Coelho Vasco, vim pelo vídeo do Mário Coelho Vasco, bom, você pode ter certeza que o cara vai ficar maluco. E me marca também, bota lá, vim pelo @Mário Coelho Vasco. Eu vou repostar, eu vou dar moral pra vocês, eu vou responder. E a gente só vai deixar o cara com ainda mais vontade de estar comprando a SAF do Vasco. E outra notícia que também foi trazida pelos nossos colegas do NTCast foi o seguinte, que o Grego está cogitando a possibilidade de, na proposta que ele vai fazer, de estar comprando a Vasco SAF, né, de estar aí fazendo esse contrato com a Vasco SAF, de estar colaborando na construção, na reconstrução de São Januário, que vai começar aí provavelmente no primeiro ou no segundo semestre de 2025, com a ajuda do potencial construtivo, mas o Grego já deixou aí talvez a possibilidade de estar chegando junto e botando grana para fazer São Januário ainda melhor, ainda maior e ainda mais rápido essa construção possa sair do papel, e também fazer uma reforma gigantesca nos centros de treinamentos de futebol do Vasco, do profissional e do futebol de base, o que é primordial para o futuro do nosso clube. Então, cara, eu tô aqui sonhando, óbvio que eu tô sonhando, porque ainda é cedo pra gente poder comemorar qualquer coisa, mas só o fato disso tudo tá aí surgindo como possibilidade, cara, me deixa aqui, ó, arrepiado, me deixa aí com vontade que as coisas aconteçam com mais velocidade. E eu espero que você esteja da mesma forma, né? E toda essa questão da negociação com o grego, com o italiano, com o árabe, com o americano, me leva a crer que o Vasco, se Deus quiser, vai rumar para um caminho de vitórias, de conquistas aí num período mais curto que a gente possa imaginar. Então, ó, não esquece, quem puder doar pro canal, tá aqui, ó, o Pix do canal, qualquer valor, bem-vindo. Se puder 1, 5, 10, 15, 50, 20, 100 reais, o que você puder ajudar, a gente vai ficar muito contente. E não esquece, segue o Marinákis, tá aqui, ó, o Instagram do Marinákis tá aqui, corre lá, na última foto, na última postagem dele, bota lá, vim pelo @Mário Coelho Vasco. O cara vai ficar maluco, se bobear vai seguir a gente vai conseguir de repente até uma entrevista com ele aqui no canal. Demorou? Tamo junto, abraço.